Olá, quinto ano. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre a matéria, propriedades gerais da matéria, mistura e combinações, que essas misturas elas são realizadas não só na cozinha, mas também nas indústrias, de remédios, materiais de limpeza, alimentos, nos laboratórios também, enfim. Hoje nós vamos ver composição e decomposição da matéria. Pega o livro de ciências de vocês, na página exatamente 94. Lá nós temos então esse assunto, composição e decomposição da matéria, que nós sabemos que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, é tudo aquilo que tem também massa. Então, tudo que existe no universo, conhecido por nós, se manifesta como matéria. E essa matéria, nós podemos identificar, elas são apresentadas em alguns estados. Por exemplo, no estado sólido, podemos ver a matéria no estado líquido e podemos ver a matéria no estado gasoso. A matéria encontrada na natureza, ela pode ser formada por um, dois ou até mais componentes. E esses componentes se caracterizam como substâncias pura ou como substâncias misturada. E ela pode ser tanto de origem animal, ela pode ser também de origem vegetal ou de origem mineral. Então, essas substâncias, ela possuem uma composição característica determinada e um conjunto definido de propriedades. E essa composição, essa substância, ela pode ser simples, também pode ser composta. Bom, na substância simples, ela é formada por só um elemento químico. E a composta, ela é formada por mais, por dois ou mais, por vários elementos químicos. Na substância simples, nós temos como exemplo o ouro, que é o único elemento químico, só é formado por um elemento, o ouro, o mercúrio, o ferro, o zinco. Já na substância composta, que é mais composta por mais elementos químicos, nós temos a água, o açúcar, A água, sim, a água. A água contém dois elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Temos o açúcar, que tem a sacarose, e também a frutose. O sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. E nós temos as misturas. E essas misturas, elas são agrupadas por duas ou mais substâncias, em que a composição é variável e sua propriedade também é variável. Nós temos aqui alguns exemplos de mistura. Nós temos o sangue, que tem mais substâncias agrupadas, duas ou mais substâncias. Nós temos o leite, o ar, a madeira, o granito, a água com açúcar, E nós podemos encontrar essas misturas em seus alimentos, em alguns alimentos de origem, como por exemplo, no animal. Na mistura de origem também vegetal e na mineral. No animal nós temos a água, a proteína, a gordura e outras substâncias químicas. No vegetal nós temos a água, a proteína, vitaminas e sais mineral. Na mineral, que é a agregação de outros minerais, o mais usado é a água. Então, no animal, que é a carne, nós temos essas substâncias. No vegetal, que são os legumes, as frutas e as verduras, nós temos a água, a proteína, as vitaminas e sais minerais. Na decomposição, a água, o ar e o solo compõem-se de misturas onde o homem pode separar. E essa separação que o homem faz dessas misturas pode passar por um processo simples, como pode também ser um processo científico. Então, a maioria da matéria encontrada na natureza,
ela é formada por misturas de duas ou mais substâncias. Como, por exemplo, o solo pode ser composto de areia, argila, água, humus e sais minerais. A mistura, muitas vezes, ela precisa ser separada para que seus componentes sejam usados. E essa separação se dá por vários processos. Para conhecermos integralmente os componentes dos corpos, é necessário que se faça uma análise, por meio de sua decomposição. No nosso dia a dia, é muito importante a separação de misturas, São fundamentais essa separação em nossas atividades diárias. Por exemplo, a evaporação, a destilação simples, a filtração, que é um método mais comum em nosso dia a dia, que utiliza-se uma superfície porosa, que é o filtro, para reter o sólido e deixar passar o líquido. E um exemplo bem comum e simples do nosso dia a dia é o café. Quando a gente prepara o café, a gente mistura o pó na água e depois a gente coloca na peneira. Observe que na peneira vai ficar o quê? Todo o pó. Vai ficar toda a substância do pó e vai passar o quê? A água. Nós temos também a ventilação, que é um processo utilizado em algumas atividades industriais. Temos a peneiração, ou tamização, é a mesma coisa. E esse processo de separação de produtos para torná-los mais refinados. Então, quando preparamos um bolo, por exemplo, nós precisamos separar a farinha boa das partes empelotadas, não é isso mesmo? E no preparo também de sucos, separar o líquido das sementes e do bagaço. Temos um outro exemplo que é decantação. Temos a catação ou escolha, o próprio nome já diz catar, separar, escolher. E essa catação é o tipo de separação de misturas de dois ou mais sólidos, em que as substâncias são separadas manualmente. E se utiliza uma pinça para separar, ou muitas vezes até uma colher, ou até um outro objeto auxiliador. E é utilizado na separação de grãos bons e os ruins, por exemplo, feijão. Um outro exemplo também na separação de diferentes tipos de material que compõem o lixo. Aí separamos o vidro, o metal, a borracha, papel, plástico e outros objetos, para que esses objetos sejam destinados à reciclagem. Bom, façam agora a atividade da página 99 a 102. Beijo e até a próxima aula.